Irmãos queridos, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, pela primeira vez, conhecendo mais uma parte do povo de Deus aqui no bairro Bom Jesus, Silveiros, isso? Amém. Isso aqui já é missões, irmão. Estar aqui, eu trabalho a obra do Senhor, um pouco distante, um lugar de muita área rural, mas está aqui a igreja também do Senhor Jesus aqui. Foi pregado o evangelho chegou aqui também, e almas foram resgatadas e estão aqui louvando ao Senhor. A igreja está presente, isso é importante demais. Isso é obra missionária, é trabalho missionário. Eu agradeço ao pastor Júnior que nos convidou, ao presbítero Tiago que não está presente, mas que fez ali o contato, e hoje, graças a Deus, estamos aqui juntos para adorar o Senhor e agora ouvir a sua santa palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 16, do versículo 9 ao versículo 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, Paulo está com Silas na segunda viagem missionária. E logo nessa leitura, eu vou passear um pouquinho aqui nesse capítulo, eu vou ler vários versículos, e à medida que eu for desenvolvendo a mensagem, eu vou lendo, para não ficar muito extenso e cansativo no início. E Paulo e Silas, então, na segunda viagem missionária, é interessante que o Espírito os proibiu, os impediu de anunciar a palavra do Senhor em Mísia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, melhor dizendo, mas o Espírito não permitiu. E depois, então, eles tentam seguir por outro caminho e o Espírito também não os permite. E Paulo, à noite, tem uma visão e aparecia ali um varão, um homem macedônio, e naquela frase tão conhecida: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa para a Macedônia. É esse o sentido, um acraseado. Passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então entenderam que era do Senhor que eles fossem anunciar o Evangelho na Macedônia. A Macedônia era ali uma das províncias de Roma, que ficava numa região ali ao norte da Acaia, onde ficava Corinto. Naquela região ali, então eles foram levar o Evangelho, entendeu que era para que eles fossem levar o Evangelho naquele lugar. E o título do meu sermão de hoje é esse mesmo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia um clamor ali para que fosse anunciado o Evangelho, uma palavra, uma visão que Deus lhe deu. Então eles foram anunciar o Evangelho ali, foram pregar a palavra do Senhor e chegaram naquela região e começaram então a andar e falar. Se você observar aqui o versículo 11 do capítulo 16, diz assim: e navegando de Troade foram correndo em caminho direito a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nessa cidade. Então eles chegam em Filipos, uma região importantíssima, de maneira que até Paulo tem uma carta dirigida a esta igreja que estava ali, que foi estabelecida ali, né, aos filipenses. Nós temos ali uma epístola do apóstolo Paulo aos filipenses, que esse trabalho começou nesse momento, quando o Senhor o chama ali, ele impede que Paulo pregue, e Silas também pregue, na região de Mísia, Bitínia, mas depois, se você ler com calma em casa, e depois pelo canal, se você quiser conferir, 1 Pedro 1:1, onde o Evangelho chegou nessa região. Eles dois foram impedidos de ir ali, mas o Evangelho chegou ali. Nós temos que entender o tempo de Deus. Às vezes queremos ir para um lugar e Deus nos leva para outro. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, outros vão fazer, e Deus quer fazer conosco uma outra coisa. E nós temos que entender que é o Espírito que nos rege, que nos dirige. É o Espírito que nos rege, que nos leva. Às vezes nós não entendemos isso, mas é o Senhor que vai nos conduzir. Eu estou numa igreja pequena, mas eu congreguei em uma igreja menor do que essa ainda. E de uma igreja menor do que essa aqui, eu estou pregando o Evangelho há décadas. De uma igreja pequenininha, simplesinha lá. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Eu já preguei em muitas e muitas igrejas que eu não sou capaz de dizer em quantas igrejas já preguei. Já pastorei algumas igrejas e preguei em muitas igrejas.
Em São José dos Campos, certamente, mais de 300 congregações já preguei. Em muitos lugares estou pregando para a glória do Senhor. Qual é a minha formação e qual é a minha credencial? Eu sou um pecador salvo por Jesus. Essa é a minha formação. Um pecador salvo por Jesus, alcançado num trabalho de missões também, de evangelismo também, onde uma cidadezinha pequena chegou o Evangelho, as pessoas pregavam o Evangelho e eu fui alcançado pela graça do Senhor. Ele me alcançou. Então isso é fazer missões. Hoje é culto de missões. Então temos que entender isso. Às vezes nós temos que ouvir o clamor de uma cidade, de uma região, de um bairro, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E assim Paulo e Silas foram para essa região. Mas se você observar, no capítulo 9 do livro de Atos, Paulo é salvo pelo Senhor, ele é alcançado pelo Evangelho. Naquela passagem tão conhecida, onde Paulo vai ali com uma fúria contra a igreja, com cartas de superiores, para onde ele chegasse, houvesse o Evangelho, houvesse a igreja, ele ia ali e batia, espancava, como falamos, espatifava com os crentes. Mas no caminho de Damasco, o Senhor o encontrou. Porque as pessoas pensam muitas vezes assim, eu encontrei Jesus. Não, eu que era perdido. Jesus não era perdido para eu encontrá-lo. Quem foi encontrado fui eu que era perdido. E Paulo foi encontrado no caminho de Damasco, ao ponto que ele caiu prostrado e disse, quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quando ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? De maneira que quando ele é salvo, então há um processo ali onde, os irmãos lêem com calma depois, ele é alcançado pela graça e logo na sequência ele começa também a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. De maneira que no capítulo 12, ele está reunido com os irmãos, no livro de Atos, onde as pessoas ficavam com medo de Paulo, porque ele era um homem rude, violento, agressivo, perseguia os crentes, concordou na morte de Estevão, estava ali perto. O texto não diz que ele ajudou a apedrejá-lo, mas estava por ali. Então as pessoas tinham um certo medo de Paulo, naturalmente, de maneira que quando eles chegaram, as pessoas tinham um certo cuidado, mas Barnabé, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, levou e disse, esse aqui agora é salvo. Era um pecador, terrivelmente pecador, agora é um pecador salvo por Jesus. E introduziu ele na comunhão dos santos, de maneira que, no momento onde a igreja passava por uma dificuldade, Paulo, ele foi fazer o seu primeiro trabalho. Observe comigo em 11:30 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei que Barnabé levou em 12, não, foi antes de 12. Mas aqui em Atos 11:30, você vai ver um trabalho que foi necessário ser feito. Se você pegar o versículo 17, diz que desceram profetas de Jerusalém e Antioquia, e um deles, Ágabo, anunciou dizendo que haveria fome. Então os irmãos, precavendo, juntaram mantimentos e enviaram pela mão de Paulo e Barnabé. Olha o versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, por mão de Barnabé e Saulo. Então, o primeiro trabalho que ele foi fazer foi um trabalho menor, um trabalho pequeno. Foi de auxiliar os santos, embora grande na sua eficiência e no efeito, né, de levar mantimento, mas o trabalho de Paulo, a princípio, não foi um trabalho missionário. Foi um trabalho de juntar cestas básicas e levar cestas básicas, digamos assim, trazendo para a linguagem atual. Para que você seja levado para um trabalho maior, primeiramente, Deus vai te colocar num trabalho menor. Para você ser levado para um campo missionário, você vai fazer missões na sua rua primeiro. Para que você seja levado para o trabalho maior, seja pastorear, seja pregar o evangelho, seja um missionário, até mesmo fora do Brasil, você vai passar por trabalhos menores, você vai ter que ser testado e lapidado e trabalhado em trabalhos menores, para você saber como é difícil na obra do Senhor. Porque as pessoas têm muito glamour quando ouvem falar da África e não sei de onde, da Índia, e realmente isso é glorioso, mas é imperioso dizer nessa noite também que é um trabalho sofrido, é árduo, não é fácil, é penoso deixar a família, deixar o país, deixar os costumes, deixar tudo aquilo que fazia parte do seu viver cotidiano e ir para um outro lugar, uma outra língua, um outro costume, uma outra região e chegar ali para pregar o evangelho e muitas vezes ser mal recebido, não ser aceito, ser perseguido, mas para que você vá fazer um trabalho maior, Deus antes vai te colocar nas mãos um trabalho menor. Deus vai te treinar antes de você ir para um trabalho maior. Deus vai adestrar as nossas mãos primeiramente antes de irmos para um trabalho muito maior. Talvez hoje eu esteja pregando aqui para irmãos e irmãs que vão realmente sair para o campo missionário, campo até fora do Brasil, missões mesmo transculturais. Pode ser que aconteça isso, pode ser que você seja levado pelo Senhor para fazer um grande trabalho de evangelização. Eu não sei, seja qual for, tudo que nós fizermos para o Senhor, vamos fazer com diligência, vamos fazer com amor e com zelo. Diz o texto sagrado
No capítulo 11 agora, perdão, eu citei 11:30, mas agora em 12 e 25 de Atos, olha bem, Atos 12, verso 25, olha o que diz o texto. Atos 12 e o versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então Paulo e Barnabé vão, fazem esse trabalho, levam o mantimento para uma região que foi dita por uma profecia que ia acontecer um problema. Depois eles fazem esse trabalho e voltam e dão ali todas as satisfações que tem que ser dado. Preste atenção agora. No capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4. Na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, aqui começa a obra missionária, de fato, na vida de Paulo. Aqui começa a viagem missionária, a primeira da viagem missionária que eles fazem. E essa viagem missionária foi ali instituída, estabelecida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles orando e jejuando. Porque uma igreja que não ora e não jejua é uma igreja com dificuldade. Uma igreja que não busca Deus em oração e não prega a palavra é uma igreja que tem dificuldade. Um povo que não ora, que não busca Deus, não consagra a sua vida, certamente vai ter dificuldade. Mas um povo que ora, que busca Deus, que consagra a sua vida, que lê a palavra, que prega a palavra, que ouve a palavra, que aplica a palavra, que aprende a palavra, que usa da palavra para viver a sua vida, é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Se você quer ser realmente dirigido pelo Espírito Santo, tem que viver assim mesmo, em oração. Qual é a estratégia para a igreja crescer? Existem vários programas por aí de crescimento da igreja. Você vai ver muitas igrejas que surgiram em alguns momentos na história da igreja, agora em décadas não tão distantes, várias estratégias até malucas, estratégias estranhas, coisas assim absurdas, coisas assim que não faz sentido com o que diz o texto bíblico. Muitas estratégias, G12, por exemplo, uma estratégia que eu chamo de maluca, herege e assim por diante. Outras tantas estratégias que surgiram aí ao longo das décadas, dos séculos, mas a estratégia da igreja sempre foi oração e pregação do evangelho. A estratégia foi consagrar e viver uma vida reta em comunhão com o Senhor. Essa é a estratégia que dá certo. Você quer ver uma igreja que cresce, uma igreja que ora, que busca a Deus, que adora a Deus, que realmente tem o zelo e o cuidado de estudar a palavra, de ler a palavra, de aplicar a palavra, de expor a palavra. Isso é zelo que vai fazer a igreja crescer. São estratégias que vão fazer, ou é a estratégia, palavra e oração. Pregação do evangelho firme e oração consistente. A igreja então vai crescendo. Então eles orando e buscando ao Senhor, o Espírito disse, olha, apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles vão para a obra do Senhor. E você observa aqui no versículo anterior, 12 e 25, ou 12 e 30, eles também chamam e trazem consigo João Marcos, o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, que era parente de Barnabé. Alguns textos dizem que ele era sobrinho e outros que ele era primo de Barnabé. Ele vem junto, então começam a fazer o trabalho e vão na obra do Senhor. E pregam o Evangelho, anunciam a palavra. E depois eles retornam para dar satisfação para a igreja ali em Jerusalém. Se reúnem e começam a dizer como é que foi o trabalho. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, almas se renderam, foi um trabalho espetacular, coisas tremendas ocorreram ali. E quando chega então no capítulo 15 e o versículo 36, nós lemos o seguinte: e alguns dias depois, disse Barnabé a Paulo, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado de Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo daquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Observe, Paulo e Barnabé, então, depois de voltar, eles tiveram a ideia de visitar os irmãos, não muito tempo depois, para ver como estavam aqueles irmãos aos quais eles pregaram e foram estabelecendo igrejas.
E Barnabé então quer levar consigo João Marcos. Mas Paulo ficou irritado que João abandonou no meio do caminho, porque o trabalho não é fácil. A pregação do evangelho não é fácil. Hoje nós temos muita moleza, porque nós temos leis que nos protegem. Eu estou pregando aqui, as portas abertas, e eu tenho lei que me assegura o direito para de pregar aqui. Mas na igreja primitiva, ser cristão era sinônimo de perder tudo. Perder emprego, perder fazenda, perder casa, perder o gado. Era perseguição mesmo. Na igreja do primeiro século, no segundo século, terceiro século, até no terceiro século começa uma facilidade maior com Constantino, mas até então era uma dificuldade muito grande, a igreja era perseguida de forma terrível, a ponto de matar os cristãos, lançar nas covas dos leões, amarrar em poste, atear fogo, ser lançado ali para as feras, isso era ser cristão. Então era terrível, era perseguição. Paulo, na sua caminhada, ele apanhou muito, sofreu muito, passou fome, sofreu naufrágios, e João Marcos deu uma vacilada, ele voltou, e Paulo não queria mais que seguisse com ele, porque esse que está indo conosco não adianta, e ele foi um entrave no nosso caminho, não é bom que ele vá conosco, mas Barnabé queria levá-lo, era seu parente, e ficou aquele negócio. Então foi o seguinte, você segue para um lado, eu sigo com o outro. Então Silas é chamado a ir com Paulo. Então Barnabé, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Então aqui separaram em duas equipes de evangelismo. Agora Barnabé com Marcos e Paulo e Silas. Então quando Paulo e Silas estão ali fazendo o trabalho, eles têm o que eu li agora há pouco, desejo de pregar numa região, o Espírito não deixa. Tem o desejo de pregar em outra e o Espírito não deixa. A ponto que quando Paulo tem uma visão de noite, ele vê um varão macedônio, talvez com vestes que o identificavam, dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então eles vão, nesse sentido, para a Macedônia e começam a pregar na cidade de Filipos, como eu falei agora há pouco. E pregando na cidade de Filipos, num sábado, eles vão para um lugar de oração. Veja o que está escrito no versículo 13 do capítulo 16 de Atos. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Presta bem atenção aqui nesse versículo. Eles saíram no dia de sábado procurando um lugar de oração. A igreja que busca ter na sua vida um lugar de oração, o crente que busca na sua vida, no seu ministério, ter um lugar de oração, ele vai ser sempre um cristão bem-sucedido. Embora as adversidades todas mostrem o contrário, desemprego, às vezes enfermidade, às vezes luta familiar, mas se ele tem uma vida de oração, embora tudo isso, ele vai saber fazer como Jó disse naquela ocasião, que perdeu tudo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Mas tem que ter um lugar de oração na sua vida. Então eles vão para um lugar de oração e começam a falar às mulheres que estavam ali. E diz o texto que havia uma mulher ali rica, chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma comerciante. E ela servia ao Senhor. Pegue essa palavra, ela servia ao Senhor. Então Paulo prega para ela e Deus abre a mente dela, o coração dela, e ela é salva pelo Senhor. Olha o que diz, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Preste atenção. A voz era aquela, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então eles começaram a buscar um lugar de oração, começaram a pregar, começaram a falar, e Deus abriu o coração dessa mulher, que servia ao Senhor, mas não conhecia o Evangelho plenamente. Que a exemplo de Atos 19, havia cristãos ali que não sabiam de Jesus direito, não sabiam do Espírito Santo derramado de forma clara, e foi necessário ensinar-lhes. E aqui, dessa maneira, ela também servia ao Senhor, mas não conhecia a Cristo, não conhecia o Evangelho. Paulo, quando pregava, ele pregava Jesus e a ressurreição. Paulo, quando pregava, ele pregava o reino de Jesus, o reino de Deus. Então ele vai e anuncia para ela, prega para ela, e ela é batizada, tanto ela quanto a sua casa, diz o texto sagrado. Preste bem atenção, uma serva de Deus que não conhecia plenamente, ouviu agora o Evangelho e foi salva e foi batizada. Por causa daquele clamor, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não sabemos o que nos espera quando pregamos o Evangelho. Não sabemos o que nos espera quando anunciamos a Cristo. Eu não sei quando estou pregando o que está acontecendo na mente e corações, mas o Espírito certamente está trabalhando. O Espírito certamente está movendo e quebrando barreiras e operando maravilhas e trazendo ali a existência de coisas que jamais existiriam se não fosse pela sua preciosa ação.
Preste atenção agora. Então eles continuam a anunciar o Evangelho. E aconteceu que indo nós à oração, de novo, versículo 16 agora. Atos 16, 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora aqui, o texto nos informa que continuaram pregando o Evangelho, anunciando, buscar um lugar de oração, e uma jovem saía atrás dele gritando, esses aí, eles são homens de Deus, esses que anunciam o Evangelho são verdadeiramente homens de Deus. Mas essa moça, ela era uma escrava, 2 vezes escrava, porque ela tinha senhores que as escravizavam, e ela tinha também espíritos que a escravizavam. Então era uma menina que tinha espírito de adivinhação, e ela fazia ali, dava muito lucro para os seus senhores. Certamente, eles faziam algumas sessões em que as pessoas pagavam, chegavam ali com dinheiro, com a quantia em grande dinheiro, em grande quantidade de dinheiro, para que adivinhassem, para que trouxessem uma revelação. E isso para os seus senhores era muito lucro. Ela não tinha lucro nenhum, mas os seus senhores tinham lucro com ela. Então ela era escrava dos seus senhores e era escrava de um espírito de adivinhação. E diz o texto sagrado que fez isso por muitos dias, verso 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Amém. Essa menina agora foi liberta. A palavra nos informa que conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. A verdade é o Evangelho. E quando o texto nos informa que o Espírito deixou, no texto não diz claramente que ela foi salva, é claro, mas está aqui intrínseco que ela foi liberta e salva, porque o lucro que eles tinham acabou, não tinha mais. De tal maneira que eles ficaram perturbados, e Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, por causa desse momento. Porque aquela menina era uma fonte de riqueza, de dinheiro. Preste bem atenção. Você tem uma pessoa que você é o senhor dela, e essa menina é escrava de um espírito de adivinhação, e através disso você faz dinheiro. Olha, tem sessão às 4, tem sessão às 18, tem sessão a tanta, enfim. Aí as pessoas vinham e pagavam para entrar, pagavam o ingresso, eu não sei como é que fazia isso, mas era muito dinheiro. Mas agora ela foi liberta pelo poder do Evangelho. Ela agora foi liberta pela pregação que você e eu também fomos libertos. Agora ela foi transformada pelo poder da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro sempre quando eu leio isso daqui, vou contar rapidamente aqui, quando eu pastoreava lá em São José dos Campos, e começou, na época não tinha celular, e tinha aqueles tijolão, mas só poucas pessoas tinham, né? E não é como hoje, todo mundo tem. E tinha uma menina que ligava na minha casa, eu era pastor, e eu não podia deixar meu telefone sem receber ligação a cobrar, porque os irmãos ligavam, fora de hora, ele está sem condições, enfim, né? Que pastor é pastor 24 horas, não é só no culto aqui, é o tempo todo. E uma menina me ligava, e nós atendíamos, parecia que era como está aquele bar ali, com o orelhão na frente assim, parecia o som de um bar, era a voz de menina, de uns 8, 10 anos no máximo, e ela ligava e perturbava a gente. Olha, aqui não sei o que, era trote, o tempo todo, e fora de hora, 7 da manhã, 8 da noite, 10 da noite, e pegava o telefone, tinha um som de vozes ali, o tempo todo, e eu comecei a repreender aquela menina, falei, olha, para com isso, ô jovenzinha, vou chamar a polícia, vou contar para o seu pai, desligava, passava um dia, às vezes no mesmo dia, no mais tarde, ligava, isso foi por algum tempo, até um dia que era dia de culto, uma quarta-feira, ela ligou novamente, falei, meu Deus, de novo, isso aí foi contando assim rapidinho, mas foi muita perturbação. Quando foi um dia, novamente, ela ligou, à tarde, antes um pouquinho de eu me arrumar para o culto, ela ligou, tocando aquela musiquinha a cobrar, peguei o telefone, quando eu tocou o telefone, quando ela foi falar, eu disse, espírito das trevas que perturba essa menina, sai agora dela em nome do Senhor Jesus. Desliguei o telefone. E fui tomar meu banho para ir para o culto. Daqui a pouco toco o telefone de novo. O meu filho do meio, que na época tinha acho que uns 12 anos, ele foi atender o telefone. Pai, ia cobrar. Falei, meu Deus do céu, de novo essa menina, não acredito. Vai, pode atender, vai que não é essa menina. Aí, lá do banheiro, escutei meu filho. Aham, tá bom. Ah, tá, não, tá certo, tá tudo bem. Desligou. Pai, o que foi? É aquela menina de novo. De novo, Só que agora ela ligou para pedir perdão, para pedir desculpas e dizer que nunca mais vai nos perturbar. E nunca mais nos perturbou de fato. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no Evangelho. E aquela mocinha, como essa aqui do texto, foram libertos pelo poder do Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, quando chega, ele chega para fazer realmente a obra poderosa.
Agora, continuando o texto, diz o texto que por causa disso eles foram presos, eles foram açoitados. O carcereiro de Filipos levou-os ao cárcere lá no fundo e os prendeu os pés dele. Diz o texto que aproximadamente da meia-noite começaram a cantar louvores a Deus, e quando eles cantavam louvores a Deus, as portas dali do cárcere foram abertas. Olha o texto quando diz, verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Preste atenção. E acordando o carcereiro, porque o carcereiro tinha uma casa anexa ao cárcere, pertinho, grudadinho ali. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E Paulo clamou com grande voz, dizendo, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Por quê? Porque ele era um funcionário público, ele era um homem que tinha sobre si uma responsabilidade. E Roma, o Império Romano, era cruel. Se os presos fugissem, ele, a sua casa, a sua família, eles sofreriam terrível pena. E com medo disso, tirou eles para fora e disse, senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? O que é necessário eu fazer para ser salvo? Observe, ele estava dormindo enquanto Paulo e Silas cantavam. Paulo e Silas não estavam pregando para ele, não estavam anunciando o evangelho para ele. Mas note, quando ele pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Na hora, Paulo já pegou a veia ali e foi, porque nós temos que aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Quando você estiver numa fila de um banco ali para pagar o seu boleto, alguma coisa, aproveite a oportunidade para alguém ali. Eu sou técnico de enfermagem, para quem não me conhece, lá na Santa Casa de Cruzeiro, no pronto-socorro. Quando dá tempo, eu prego o evangelho, porque às vezes não é possível. Chegam pessoas lá infartadas, com derrame, baleadas, esfaqueadas, pronto-socorro chega tudo. E eu já tenho experiência de pessoas que de lá foram salvos pelo Senhor, casou com uma menina que não era cristã, ela também foi salva pelo Senhor Jesus e hoje serve a Deus. Mas outros, eu não tive o tempo de falar, porque chegou ali, eu não tenho como ficar gritando para uma pessoa ali enquanto eu faço massagem cardíaca, numa pessoa que está parada, gritar, aceita Jesus, não tem, eu tenho que pregar, eu tenho que falar o que é o evangelho. Porque pregar o evangelho, permitam-me dizer, não é colocar uma faixa e dizer, Jesus te ama. Ou sair entregando, Jesus te ama, te ama, te ama. Não, pregar o evangelho é, Jesus realmente ama o pecador, porém, se o pecador não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Salmo 7, verso 11 até o verso 15, diz assim, que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias, um Deus que está irado, e que se o homem não se arrepender, tem desembainhado a sua espada, está preparado para a matança. Salmo 9, 17 diz, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, vai dizer assim, que Jesus com labareda de fogo voltará tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, verso 15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo naqueles que se salvam e naqueles que se perdem. Nos que se perdem, cheiro de morte, e nos que se salvam, cheiro de vida para a vida. Porque o que quer dizer isso? É uma linguagem militar. Quando um general vencia um exército, ele voltava com aquele exército ali, os seus capitães amarrados, nus, envergonhados, entrando na cidade, o general vencedor entrava e as mulheres, os homens, lançavam perfumes sobre aquele vencedor, e este perfume era de vida, porque eles venceram, estão vivos, e ao entrar na cidade também entrava amarrado os generais derrotados, os capitães, os sargentos derrotados, vinham ali amarrados, e aquele perfume que caía nos vencedores, também caía nos perdedores, mas para os vencedores era cheiro de vida, para os demais cheiro de morte. O evangelho é cheiro de vida, mas também é cheiro de morte. É vida para quem recebe e obedece, mas é morte para quem rejeita, para quem não quer, para quem diz não para o evangelho. Certa feita, eu tinha um paciente, ele ficou muito ruim, eu cuidava dele em particular, e quando eu fui levá-lo para o hospital, ele estava ali já, nas últimas, como dizemos, eu pregando para ele, ele me disse, olha, cada um tem um Deus que quer. Poucas horas depois, ele partiu para a eternidade. E agora? Mas eu tenho que anunciar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Então o carcereiro fala, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu
e a tua casa. Não é por tabela, é tu que creres e a tua casa se creres também. Diz o texto que naquela noite ele e a sua casa crerão, confessando a Jesus, foram batizados. Ele colocou uma mesa, os serviu ali uma refeição, limpou os seus vergões e eles foram salvos para a glória de Deus. Observe, 3 situações de salvação aqui por causa da obra missionária. Primeiro, uma mulher rica, uma comerciante. Segundo, uma moça escrava, 2 vezes escrava. Terceira, um funcionário público. O primeiro, era uma mulher de condições. O evangelho chega também para os ricos. O evangelho chega para aqueles que são abastados também. O evangelho chega para aqueles que têm muita condição financeira. O evangelho chega também para uma mocinha como esta, escravizada, serva do inimigo, pessoa que vivia ali debaixo de uma égide do adversário. Também chega para um escravo, digamos assim, do Estado, que era esse homem, que ele ficou com medo realmente. Mas naquele momento, se ele fosse morto, é claro que os presos não fugiram, mas se caso tivesse fugido, ele crendo no Senhor Jesus, tivesse sido morto, estaria tudo certo, porque agora ele estava livre para Jesus Cristo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que quer dizer isso? Talvez uma alma esteja clamando um socorro ali e nós estamos negligenciando. Nós estamos ouvindo o clamor das almas. Eu me recordo que há muito tempo, quando eu comecei no Evangelho, as igrejas, e eu louvo por igrejas como essa que estão ainda na simplicidade do Evangelho, que a Bíblia nos ensina a não fugir da simplicidade que há em Cristo, não ir além do que está escrito. E as igrejas por aí estão deixando a simplicidade que é em Cristo e indo além do que deveriam fazer. Mas eu me recordo que as pessoas chegavam para pregar o Evangelho e era pregar o Evangelho mesmo. E quando falava do Evangelho, falava da cruz, falava do sangue, falava da volta gloriosa de Jesus Cristo. E as almas, eu me lembro de uma frase muito forte que era comum na minha década de 80, ali mais ou menos, dizendo a seguinte: olha, não te dói o clamor das almas. Mas nós pensamos sempre em almas lá longe. É natural, eu entendo que é assim. Nós pensamos em almas lá longe. Mas almas aqui perto estão sofrendo e não dói o clamor das almas. A Bíblia fala que o homem é escravo do pecado, Romanos 6, deixa bem claro que o homem sem Cristo ele é escravo do pecado. Romanos 6, de 16 a 23. Diz que o homem sem Deus ele é escravo do pecado. Agora, nós somos escravos de Cristo. De qualquer forma, você vai ser escravo. Ou do pecado para a morte, ou de Cristo para a vida. Só que esta escravidão em Cristo é uma escravidão que eu sirvo a Ele com alegria no coração. Que chegou o Evangelho, que chegou a palavra, que eu fui agraciado por Deus. Aqui, onde vocês estão, é obra missionária. É trabalho de missões. Se a igreja está aqui, está porque alguém pregou, alguém anunciou o Evangelho. Agora eu quero chamar a atenção para 2 frases. Uma que está aqui em 16 e outra que está em 17 de Atos, para eu encerrar. Na sequência, no versículo 20 de Atos 16, diz o texto. Vou ler o 19 e o 20 de Atos 16. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro, daquela garotinha lá, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha agora, Atos 17, verso 6. Na sequência ainda estão pregando o Evangelho, anunciando. Olha só. E, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Preste atenção no que eu vou dizer agora, para encerrar. Eles queriam pregar numa região, o Espírito impediu, e eles tiveram a visão: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Chegam em Filipe e começam a pregar o Evangelho. Uma mulher rica é salva, uma jovenzinha escrava 2 vezes é salva, um carcereiro é salvo, um funcionário público é salvo, pelo mesmo Evangelho. Esse que eu estou pregando aqui nesta noite. Só que ali houve um transtorno, houve ali um rebuliço, como fala na minha terra. Tanto aqui como na outra cidade de Atos 17. Esses que estão perturbando o mundo chegaram até nós. O Evangelho vai perturbar. Não prega o Evangelho de facilidade, não, queridos. Escute bem.
Eu disse agora há pouco, as pessoas ficam com um folhetinho, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, que bênção. Aí um indivíduo, eu sempre falo isso, está cheio no meu canal, nas minhas pregações, ele pega aquilo lá, Jesus me ama, cheio de rolo, 2, 3, 4 amantes, faz trambique, todo quanto é jeito que você possa imaginar, mas se você é crente, tem comunhão com Deus, está dizendo que Ele me ama, então está tudo certo. Não, nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho é, nós somos pecadores e precisamos de Jesus. O Evangelho é Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é, se você não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Mas Jesus veio morrer em nosso lugar, por pecadores. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 4:25, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é evangelho, é pregar, é anunciar, é chegar no pecador e falar, olha, eu tenho uma notícia para você, boas novas do evangelho. O evangelho é boas novas, sim, do que de salvação, por quê? Porque o homem sem Deus está debaixo de condenação. O homem sem Deus, João 3, verso 26, João Batista dizendo que a pessoa sem Deus já está debaixo de condenação. Nós citamos muito João 3,16, porque Deus amou o mundo, de fato, mas pulamos o 17, o 18, o 19. Quando você lê o 17, 18, 19, você entende a responsabilidade e o peso que é estar sem Cristo. E pesa sobre nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Passa a Macedônia, ou seja, sinta a necessidade e vá anunciar o Evangelho. Amém. Talvez esteja esperando chegar aqui o missionário lá... Não, é você. Paulo já foi, Silas já foi, João Marcos já foi. Missionários que estiver por aí já foram, muitos e muitos e muitos estão indo. Mas você está aqui ainda, eu estou aqui ainda. Então hoje é uma responsabilidade, é um chamado à responsabilidade. Nós não temos que esperar fulano e beltrano, nós temos o Espírito Santo, cantamos agora agora há pouco. Nós temos o Espírito Santo. Então, mas eu estou muito velho, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo, ou muito novo, ou muito cansado, ou muito nisso. Você deve estar muito cheio do Espírito Santo. Aí não tem cansaço, não tem idade, não tem dores, não tem dificuldade alguma que vai nos impedir de anunciar o Evangelho. Quantas pessoas chegam para mim ali no hospital, numa maca ali, e já no olhar deles eles pedem socorro. Eu posso até ajudá-lo ali com socorro, com o médico, alguma medicação e tal, mas o socorro que ele precisa na alma dele, e às vezes eu não tenho tempo de falar, mas agora nós temos tempo, o tempo é agora. Eu não vim pregar uma mensagem para você pular, rodopiar e cair, derrubar banco, não. Eu não sou desse tipo de pregador. Eu vim pregar para nós chorarmos mesmo. Eu vim pregar aqui para nós colocarmos a boca no chão e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho comida na minha mesa, eu tenho emprego, eu tenho roupa, eu tenho não sei quantos pares de sapato, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tenho tido coragem de pregar o Evangelho. Eu estou dizendo que eu sou a tua igreja, a noiva querida, a menina dos olhos do Senhor, mas não estou pregando o Evangelho. Uma das funções da igreja é adorar, a outra é pregar. Uma das funções da igreja é adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso vai ser para a eternidade. Outra aqui é a responsabilidade de dizer para o pecador do Evangelho de Jesus Cristo. Falar como João falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como Cristo falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como Pedro falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como Paulo também dizia. Como pregadores diziam. E nós estamos muito frouxos, muito acomodados. Desculpe a minha expressão. Nós estamos muito acomodados, nós estamos muito tranquilos, quizá vem uma perseguição na igreja, aí eu quero ver como que vai ficar a coisa. Nós estamos fracos na oração, nós estamos fracos no jejum, nós estamos fracos no evangelismo e estamos fracos também na adoração. Claro que há exceções, mas em geral está fraco. A sociedade tem alguns pilares, o pilar da educação está ruído. O pilar da família também está ruído e querem destruir mais ainda com leis perversas aí. Mas a coluna da igreja tem que estar estabelecida e firme em Cristo Jesus. Amém. E para isso ser feito, precisamos anunciar o Evangelho. Ouça, passa para a Macedônia e ajuda-nos. De quem será esse grito, de quem será esse clamor para nós ouvirmos? Eu não sei. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para nos chamar à responsabilidade. Eu não sei falar bem, mas você sabe falar que Jesus salva o pecador. E que se este não se arrepender, será condenado.
Porque também está escrito que o mesmo Jesus vai colocar à sua direita as ovelhas e vai dizer: bendito meu Pai, vinde a mim, vinde, e tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. O mesmo Jesus que em João 1:29 está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo vai colocar os bodes à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O mesmo Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mesmo Jesus vai dizer para muitos: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Quem fala Senhor, Senhor? Senão aqueles que professam ser cristãos. Ele vai dizer para eles: eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Porque falamos Senhor, Senhor, mas não agimos, não fazemos, nossa mentalidade é outra. Mas se hoje Deus nos chama a responsabilidade, começando por mim aqui, vamos fechar nossos olhos e vamos clamar a Deus agora. E vamos orar ao Senhor agora, para que hoje seja o primeiro dia de um novo tempo em nossas vidas. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai querido, Deus santo,